Você sabia que o seu corpo fala? Eu decidi falar um pouquinho sobre esse tema por experiência, né, que eu tenho aí no mundo corporativo. Tem uma formação específica que eu aprendi um pouquinho também sobre isso, mas eu vejo que hoje muitos líderes se perdem e deixam de ter aí promoções no ambiente de trabalho ou colaboradores que querem, de repente, passar numa entrevista dentro da própria empresa, uma oportunidade que às vezes aparecem aquelas vagas dentro da própria empresa, ou um candidato realmente que quer participar de uma entrevista e quer passar. E às vezes a pessoa possui todo o conhecimento técnico necessário, só que a expressão corporal, porque o corpo fala, a pessoa não se saiu bem numa entrevista, por exemplo, numa palestra que ela ministrou, numa aula que ela deu, numa reunião que ela participou. Mas por que isso? Existem algumas sacadas, e aqui eu não vou falar como psicólogo, porque isso é uma outra área que a gente pode discutir em outro momento. Mas eu vou falar dentro do mundo corporativo, como que funciona, e segundo estudos dentro da própria neurociência, ela explica isso, que o corpo fala. E são com dicas simples. Então, por exemplo, né, você vai conversar com alguém, você está participando de um treinamento, você vai ministrar uma aula, por exemplo, e depois desse treinamento, dessa aula que você deu, você abre para perguntas, para uma turma aí de 100, 200, 70 pessoas, seja qual for o tamanho da turma, e você fica com os braços cruzados. E você pergunta, alguém tem alguma dúvida? Quando você faz isso, qual que é a mensagem que você está transmitindo para a sua plateia, para os seus alunos ou para a equipe que você está ali falando? Você está fechado, você não está aberto a perguntas. E aí você percebe que as pessoas não fazem perguntas. E você acha então que todo mundo entendeu tudo. E na verdade não foi. A sua expressão corporal de se manter dessa maneira fez com que você travasse a equipe ou as pessoas que estavam assistindo a sua palestra. 55% das expressões faciais e linguagem corporal falam mais do que as próprias palavras. Vou repetir. Apenas 7% do impacto total de uma mensagem ela é através das palavras, baseada nas palavras. O restante está na mensagem corporal, porque o corpo fala. Então, muitas vezes você quer transmitir uma mensagem para uma equipe e você não percebe que o seu corpo está falando. Você chega de manhã numa empresa e você chega sério, carrancudo, com, franzindo aqui a testa. Bom dia. O que o seu corpo falou? Que o seu dia não está bom. Muito diferente de você chegar, bom dia pessoal, tudo bem? Você já trouxe uma outra energia para a sua equipe naquele momento. Então, o corpo, ele fala de diversas maneiras. O corpo fala muito mais do que as próprias palavras. A gente só precisa saber disso. Numa entrevista, por exemplo, o que é o ideal para que eu tenha sucesso? Fora a parte técnica, claro. Eu sente de maneira ereta, que eu tenha os meus ombros estejam alinhados, não para baixo, com um sinal de derrota. Eu me aproxime da pessoa, eu tenha um leve sorriso, para a pessoa. E não é para estar escancarado, mas que você deixe leve, você não cruze os braços, fique de uma maneira sobre ali o seu colo, por exemplo, e de uma maneira natural que você consiga conversar com a pessoa, por exemplo. E aí tem diversas outras técnicas. Você chegou para conversar, você é da área comercial e você vai conversar com um possível cliente. Você sempre vai deixar sua mão direita livre, Para você, por mais que você esteja com o celular, uma pasta na mão, seja lá o que for, você vai apertar a mão dessa pessoa. E muita gente entende, que quando a pessoa tem um aperto de mão fraco, quer dizer que a pessoa de repente não é tão engajada. Ou quando a pessoa aperta muito forte, quer dizer que ela pode ser muito bruta. Não necessariamente, mas um bom aperto de mão, de maneira firme, e o contato visual, olho no olho, faz toda a diferença. Então isso ajuda a você prospectar e manter e passar uma confiança para a pessoa, o público que você quer falar. Se eu estou numa sala de aula, então sou professor já há alguns anos, eu estou dando aula sobre um determinado assunto. E eu percebo que no meio da aula tem muita gente olhando assim para mim com dúvidas, ou balançando a cabeça, ou pessoas no celular. Qual que é a mensagem que eu tenho que sacar? Alguma coisa está errada. A turma não está entendendo o que eu estou falando. Então eu vou mudar, sem que eles percebam, a minha forma de falar, a minha forma de gesticular, porque se eu fico que nem um robô, parado, com a mão cruzada, falando por horas, eu vou deixar essa aula ficar entediante. Então, se eu mudar a minha expressão corporal, por mais que eu mantenha o mesmo conteúdo, é muito provável que eu vá conseguir ter bons resultados.
apenas por eu ter mudado a minha forma de falar. E o contato visual com todos que estão na sala. Eu vou olhar para você aqui, para você, eu vou sempre olhar por cima, mas de tal maneira que todos se sintam acolhidos. E aí a chance de eu ter um resultado melhor é muito maior. Hoje a gente está muito acostumado a mandar mensagens por WhatsApp, por e-mail e tudo mais. Eu não desejo mais feliz aniversário para uma pessoa, eu mando uma mensagem por WhatsApp. Muitos relacionamentos se perdem por mensagens que foram enviados por WhatsApp e a entonação que foi digitada não é aquela que, se você tivesse presente, a sua expressão corporal falaria de outra maneira e o resultado seria outro. Então, o tom de voz que nós falamos também fala muito. 38% do resultado aí, segundo pesquisas que o corpo fala, a sua entonação de voz, ela corresponde a 38% para você ter bons resultados e conseguir atingir os seus objetivos. Aqui, pessoal, estou passando apenas algumas dicas para vocês. Tem outras dicas que eu poderia citar para vocês dentro da expressão corporal, mas o corpo fala, os olhos, a maneira de você se sentar, a maneira de você cruzar suas pernas. Às vezes você pode demonstrar indiferença, só que tem um detalhe importante. Muitas vezes uma pessoa, você pode participar de um processo seletivo e a pessoa ficar completamente travada, mas aí é a forma dela, cada um reage de uma maneira. Existem pessoas que não vão expressar, na expressão facial dela não vai falar nada para você, você vai achar que você foi péssimo na entrevista, só que a pessoa gostou muito de você, ela não quis transmitir isso por uma questão ou dela mesmo, ou por uma técnica para te fazer você se desenrolar mais. Ela vai dar a impressão de que você não saiu bem, mas foi uma técnica que ela utilizou. Então, existem casos já específicos que a própria personalidade da pessoa, ela fica completamente parada, atenta ao que você está falando, não transmite nenhum tipo de sorriso ou de expressão facial, e você vai embora com a dúvida se você saiu bem ou não naquela entrevista, ou naquela reunião, ou naquele treinamento, ou naquela aula que você deu. Mas independente da área que você atue, se você é da área comercial, se você é um professor, se você é um palestrante, se você é um funcionário de uma empresa e você precisa explicar algo para o seu chefe, por exemplo, pense sempre na forma como você vai chegar. Se você vai olhar olho no olho, se você vai passar confiança, credibilidade, se você não vai ficar desviando o olhar, a forma que você vai se sentar, passe firmeza, passe segurança, que você vai ter bons resultados. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like aqui, segue a gente no nosso canal e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.